Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, esse nosso momento de trabalharmos, né, no espectro dessa aula, iniciarmos aqui um conjunto de lições, discussões e debates, todos fundamentados nas teorias que compõem o amplo espectro da ciência política. Hoje, de forma muito especial, nós estamos introduzindo a discussão sobre o surgimento daquilo que a civilização ocidental e boa parte do mundo moderno chamam de democracia. E quando nós falamos essa palavra, esse termo, vem à nossa mente uma série de aspectos, muito provavelmente, às vezes, até pejorativos, distorcidos, porque associamos muitas das vezes a palavra democracia a um termo extremamente gasto, trabalhado, utilizado, principalmente por profissionais da política extremamente demagogos. Mas também a palavra democracia ela está em boa parte na base de importantes discursos do mundo jurídico, da seara jurídica, porque, na verdade, diz respeito ao potencial de direito dos cidadãos e às suas condições através do jogo e das regras democráticas da sua participação. O aspecto pejorativo pode, talvez, estar fundamentado a uma relação muito próxima da democracia com, de um lado, a corrupção e, de outro lado, talvez mais fortemente, o surgimento de interesses corporativistas, da parcela do lobby e aquela sensação de que, muitas das vezes, o cidadão moderno, o cidadão comum e trabalhador, preste muita atenção nessa definição, o cidadão comum e trabalhador, muitas das vezes vê a sua participação democrática, a sua cidadania resumida apenas no voto que ocorre de 2 em 2 anos e muitas das vezes numa sensação de que seu voto é muito insuficiente e incapaz de promover mudanças e transformações de maneira efetiva. Por isso, talvez essa dificuldade, para não dizer uma dicotomia com relação à palavra democracia. Mas ela tem berço, ela tem surgimento e nós precisamos entender. Há um senso comum compartilhado de que ela nasce na Grécia, especificamente ali na cidade de Atenas, por volta do século VI a.C. Mas por que nasce a democracia? Por que a civilização grega inventa, cria esta forma, esta organização, e por que ela nasce tão antes, no período da história, vamos colocar aí, há 2.600 anos, e em boa parte do mundo ocidental permanecem a monarquia, permanecem a tirania, quando não muitas vezes a ditadura e em outras formas. Por que este modelo não vigora ou não vigorou e por que ele demorou para ser recuperado e ter sido objeto de inúmeros autores, de inúmeros cientistas e filósofos do campo da política? Bom, primeiramente, é importante ressaltar que o surgimento da democracia na cidade de Atenas está ligado com um aspecto histórico que não nos pode passar despercebido. A cidade de Atenas, principalmente, ela estava situada e o seu local de maior importância está numa elevação aproximadamente pouco mais de 150 metros acima do nível do mar. As pessoas que detivessem e pudessem conquistar Atenas, elas tinham um certo papel privilegiado, principalmente na elevação maior da cidade, que era chamada de Acrópole. Antes do surgimento da democracia, as formas de governo que vão se suceder ali em Atenas estão muito ligadas à monarquia, detida muitas das vezes pelas famílias aristocratas, o que é bastante natural e normal. As famílias que detêm mais poder econômico são as famílias que vão se articular e dominar o poder. Mas vão se alternar, por força até dessa topografia, uma série de levantes em que inúmeros candidatos vão destronar, né? Vão pela força e pelas armas
derrubar um determinado poder, seja uma aristocracia, e constituir aquilo que na própria experiência grega vai se chamar o tirano, da onde vem, né, de onde vem a palavra tirania, ou seja, um uso de um governo despótico que não está fundamentado nem numa espécie de eleição, de uma legitimação pela sociedade, e muito menos por uma sucessão ou um direito sucessório, ou participar de algum modo de uma herança de um capital político sendo designado por um aristocrata anterior. Esses tiranos, eles se sucediam no poder, eles chegavam, tomavam a Acrópole, e essa topografia dava-lhes uma certa condição que eles pudessem ali manter o poder. Esta instabilidade política, e muitas das vezes não fundamentada em nenhuma espécie de sucessão, mas justamente apoiada no poder das armas, em quem tivesse condição de aceder ao poder, destronar o poder anterior e se manter, e que muitas das vezes alguns tiranos não conseguiam permanecer por muito tempo, vai dar lugar, né, para dois legisladores iniciarem na história a construção, a reflexão, a fundamentação daquilo que modernamente nós chamamos de democracia. Mas vamos dar uma olhada um pouco mais atentamente e compreender de como que isso funcionou na prática. Então, nós temos o surgimento da democracia em Atenas, muito fundamentada nesse aspecto de uma instabilidade política por causa da sucessão e dos conflitos entre os tiranos e os aristocratas locais. Então, tudo vai começar com um legislador chamado Solon, que foi responsável por duas importantes reformas, né? O que Solon vai fazer? A primeira delas, ele vai constituir aquilo que nós chamamos de assembleia, a eclésia, é o ajuntamento das pessoas para um poder decisório. Solon também cria aquilo que é chamado de bulé, um determinado conselho. A inovação de Solon, principalmente no campo da eclésia, está em que ele fez uma reforma muito importante no seu tempo. Foi colocar fim à escravidão que ocorria por causa de dívidas. Então, uma boa parte da sociedade ateniense até então estava constituída por escravos. Alguns por causa de forças de guerras, mas a maioria por condição de vidas. Então, o mesmo semelhante, uma pessoa que houvera nascido em Atenas, se por alguma razão, alguma questão fortuita, ele tornasse devedor de alguém, até essa reforma de Solon, esse sujeito, essa pessoa ateniense, tornava-se escravo. E isso, na opinião, na visão de Solon, era um grande impedimento para que reinasse a paz e pudesse haver condições dessas reformas justamente vingarem. Então, esta primeira, eu vou chamar não apenas a eclésia, mas principalmente o fato de pôr fim à escravidão por dívidas. A Assembleia em si era o conjunto dos cidadãos. Nós vamos nos deter em o que eram esses cidadãos, mas a partir daquele momento passa a pôr fim ao conflito entre os tiranos e os aristocratas, porque demove, né, a figura destas pessoas, seja pelo poder das armas, seja pelo sangue azul ou pelo poder financeiro, mas principalmente a ideia de que a partir daí os cidadãos poderiam deliberar. E aí nenhuma decisão em Atenas poderia ocorrer se não houvesse sido objeto de um debate, de uma reflexão pelo conjunto desses cidadãos que compunham essa assembleia. Apesar de ser uma reforma bastante importante, essa reforma de Solon ainda não pode ser caracterizada como construtora de uma cultura democrática ou de uma grande transformação, justamente porque a Assembleia, ainda na época de Solon, preservava uma característica, digamos assim, discriminatória.
o voto ele era censitário. A Assembleia era composta pelos cidadãos, por um grupo grande de cidadãos, mas para votar teria que ser aquelas pessoas que faziam parte da aristocracia. Então, essas reformas muito importantes, principalmente pelo fim da escravidão, ainda não podem ser constitutoras de uma grande transformação, porque ainda privilegiavam o aspecto, digamos por assim dizer, excludente e que privilegiava as pessoas que tinham o poder econômico. O segundo reformador, e esse sim vai trazer uma grande condição e, a partir dele, das suas reformas, criar uma verdadeira cultura democrática, seria o legislador Clístenes. A partir dele, né, ele vai promover uma divisão da cidade em 10 demos, que nós podemos aqui comparar com pequenas regiões da cidade, ou que fosse hoje o equivalente nosso moderno, não é uma boa comparação, mas que são os bairros. E ele vai recuperar a Bulé, né, que foi uma criação, um conselho criado pelo anterior Solon, e vai fazer com que de cada um desses demos tenha 50 membros. Esta Bulé, então, vai passar a ter 500 pessoas. A partir daí, uma enorme representatividade. E o caráter ainda decisório que está mantido, porque a eclésia, como nós vimos, foi criada e instituída por Solon, né? A partir de Clístenes, nós vamos ter talvez aí o grande elemento que vai realmente dar a constituição de uma inovação que nós possamos considerar que, a partir daí, está, sim, em Atenas, respirando democracia. Porque, a partir de Clístenes, uma reforma sua vai por fim do critério censitário. Então, todos os membros que compõem a Assembleia poderão votar. E, com isso, nós temos, a partir do fim desse critério censitário, a noção, o início, o germe da noção de cidadania. Então, todas as pessoas que compunham ali a eclésia poderiam, sim, votar. Só nós não podemos, ainda naquela época, entender o conceito de cidadania a partir dos moldes modernos. Até porque nós costumamos chamar daquela cidadania uma cidadania bastante restrita. Quem eram os cidadãos? Teriam que ser homens livres, não poderiam ser escravos, nascidos em Atenas, de pais atenienses. Então, essa cidadania restrita não tinha espaço para mulheres, não tinha espaço para os escravos e também não tinha espaços para aqueles que eram menores de idade e estrangeiros. Não há como negar que a cultura democrática surge que a partir daí, porque se a pessoa não tem posses, se ela é um ateniense pobre, mas nascido de pais atenienses, ele pode sim fazer parte, debater e participar ativamente do processo decisório que está implantado na cidade. O grande detalhe é que essa cidadania ainda é, digamos, incipiente no seu caráter mais amplo, mais constitutivo, mas é uma grande inovação, e aí sim, a partir dessa reforma, do fim do voto censitário, é que nós podemos falar que em Atenas, a partir de Clístenes, nós temos eminentemente uma cultura democrática. E com ela, com essa cultura democrática, com ricos e pobres participando do mesmo modo, desde que sejam homens atenienses, filhos de pais atenienses, teremos a partir daí, então, a isonomia. Estes cidadãos serão vistos perante a lei do mesmo modo, não importam o patrimônio ou o seu poder econômico. Outra importante transformação é que a cultura dos debates, né? Nenhuma decisão pode ser tomada se não for objeto de um amplo debate, de uma ampla discussão. Não há espaço, não havia espaço em Atenas para nenhuma decisão que não passasse por um crivo de um acalorado debate.
Com esse debate, nós temos a possibilidade do dissenso, ou seja, o que é o dissenso? É justamente o oposto do consenso, mas, na verdade, você só tem o consenso na democracia a partir do momento que houve dissenso, que houve a possibilidade de todos os membros e todos os cidadãos se contradizerem, apresentarem, argumentarem as suas razões, alguém dizer por que discorda. Percebam que, muitas das vezes, uma decisão, uma legislação, uma medida, quando não passa pelo dissenso, quando não passa pelo contraditório, não podemos falar que ela é consenso. Veja como essas duas palavras estão intimamente imbricadas. Você só tem consenso quando você só tem um dissenso, né? Quem aqui um casal, seja que já casou, ou então mesmo um casal de namorados, sabe bem o que é isso. O consenso nasce a partir do dissenso. Você quer tomar café, eu quero tomar Coca-Cola. Nós vamos discutir aqui o que vai acontecer, o que acontece. Então você toma seu café, eu tomo sua Coca-Cola. Não. Então a gente acha um consenso porque está havendo dissenso. Se eu digo, nós vamos tomar café, ponto final e acabou, não ocorreu o contraditório, não existe consenso, não se pode falar que tem democracia, não é assim que funciona. Isso são elementos importantes dessa cultura democrática. Um outro aspecto dessa cultura democrática é o que os atenienses chamavam de isegoria, a mesma condição de participação por cidadão com relação ao uso da sua fala, da sua capacidade argumentativa, da sua capacidade de expor a sua visão e defendê-la. Não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade, num ambiente democrático, seja de um sindicato, seja de um local de trabalho, seja de uma igreja. O que é a isegoria? A isegoria, eu esqueci de citar, mas reuniões de condomínio, quando democráticas, precisam ter, além do dissenso, debate, isonomia, a isegoria. O que é essa tal da isegoria? É o seguinte, antes da reunião começar, define-se o tempo de fala de todos os presentes, na mesma condição. Então, se o tempo de fala for 3 minutos, todas as pessoas vão ter que falar 3 minutos, e réplicas e tréplicas têm que ser colocadas dentro dos mesmos patamares. Se um membro de um condomínio quer falar a respeito da instalação de um jardim, ele vai falar durante 3 minutos, abre-se a possibilidade para todos os demais falar 3 minutos. E se alguém, após a fala de um concidadão ou de um condômino, que estiver falar 3 minutos, ele só vai falar se estiver garantido o mesmo tempo para a réplica e dentro das demais condições. É importante vocês prestarem atenção nisso, e isso também ocorre nos tribunais, da mesma maneira, porque se alguém fala em um número, em uma porção de tempo maior do que o seu oponente, ele vai, obviamente, ser privilegiado em detrimento do seu oponente. Então, a isegoria é a mesma condição temporária de participação por cidadão. Ninguém pode falar mais do que o outro, e isso geralmente é governado, seja pelo juiz num tribunal, seja o presidente de uma casa legislativa. Câmara, Senado, as assembleias, né, de vereadores, as mesas de condomínio. Preste atenção se você participa de algum desses espaços chamados democráticos, né? Igreja, condomínio, local de trabalho. Se não estiver dando, olha, eu preciso aqui garantir a minha isegoria. Ninguém vai falar mais do que o outro e ninguém vai ter réplica ou tréplica a mais. Agora, há um elemento muito importante que não pode passar despercebido nessa cultura democrática. É a relação entre o ócio e a escravidão. Nós vimos que os cidadãos eram homens
livres, maiores, atenienses e filhos de pais atenienses. Ora, se um determinado cidadão tem todas essas condições, mas precisa trabalhar, que tempo que ele vai ter para ir para o ágora, para discutir as ideias e debater as ideias? Então, surge aí uma valorização muito importante na cultura democrática ateniense, que é a valorização do ócio em detrimento, seja do trabalho, principalmente manual, e, obviamente, com relação à escravidão. Dizem até que só foi possível a invenção, a construção da democracia ateniense por causa da escravidão. Porque quem é que ia participar dos debates? Os cidadãos que eram livres, mas aqueles que tinham tempo e condições suficientes para debater as ideias. Repare que a palavra ócio aí está colocada no sentido de que você precisa se dedicar à cultura democrática, você precisa se dedicar ao debate de ideias. Você só pode fazer isso se você tem alguém que trabalha por você. Então, a partir daí, o trabalho manual é extremamente desvalorizado na sociedade ateniense e a escravidão é, talvez, um modo de produção econômico daquela época que permitiu, e isso é muito importante que não passe despercebido por nenhum de nós, porque em toda essa discussão moderna sobre racismo, sobre questões ligadas ao mundo do trabalho, o trabalho análogo ao escravo, elementos novos que temos discutido, como o fim de alguns direitos ou conquistas trabalhistas, ou mesmo fenômenos como as economias disruptivas e aquilo que a gente chama de uberização do trabalho, há que se pensar que a democracia construída na Grécia, ela é construída em cima da possibilidade da escravidão, porque não haveria estes homens livres, iguais perante a lei, debatedores dos assuntos de seus interesses, dos assuntos dos interesses da polis, capazes de construir dissenso e consenso dentro de uma condição de isegoria. Olha que coisa fantástica. Mas todos mediados por um modo de escravidão que os permitia estar ali. Por isso é que, no século V, um outro legislador, Péricles, vai fundar a mistoforia, ou seja, cidadãos atenienses pobres passaram a ganhar um salário para que eles tivessem condição de participar do debate político. Ah, professor, mas isso está me cheirando a alguma coisa de que eu não gosto de ouvir. Isso não passa pelo critério, né, que a gente possa chamar aqui de uma racionalidade. Isso não é liberal, isso me cheira mal. Mas veja bem, percebeu-se que em todo aquele esforço de ampliar e fazer cada vez maior a posição dos cidadãos e a sua possibilidade de defender os seus interesses, de que eles não poderiam estar envolvidos totalmente com o trabalho, de que eles teriam que ter condições para justamente se fazerem representar e exercer este patrimônio cultural, político, jurídico da humanidade que nós chamamos de democracia. Por isso é que nós vamos trazendo aqui, pelo menos, duas questões muito importantes que não podem ficar fora dessa recuperação histórica. Primeiro, a noção de ócio. Para você ter uma atividade política, você precisa de tempo. Você precisa de ser um político profissional, né? Talvez aí haja uma boa possibilidade da gente discutir em outra aula questões muito importantes dessa questão do político profissional, ou então do ativista, como no caso temos Marielle Franco, sindicalista, e tantas outras pessoas, líderes de comunidade, aquela pessoa que se dedica boa parte do seu tempo, da sua vida, às vezes com a própria vida, para o exercício da vida pública, da atividade política. Em oposição ao trabalho,
que na Grécia era visto, principalmente o trabalho manual, de maneira desprestigiada. Duas importantes leituras que complementariam muito brilhantemente essa aula. A ideia de trabalho e alienação que é feita por Marx. Aquela ideia de que o trabalho não te liberta, mas que possa te alienar. Veremos isso numa próxima aula. Mas, principalmente, a noção de que a ação política, na opinião de Hannah Arendt, só pode existir para homens livres. A liberdade como uma condição política. Se você, como eu e muitos de nós, precisamos sobreviver passando boa parte do nosso dia trabalhando, Hannah Arendt vai dizer que nós não temos liberdade. E se não temos liberdade, não temos ação política. Bom, mas isso é objeto de duas outras diferentes aulas. É só para você ficar aqui ligado, interessado dentro desses aspectos que nós precisamos trabalhar. O importante é que a cultura democrática, a ideia de democracia, nasce na Grécia. É uma enorme invenção. E ela nasce justamente não por uma questão, muitas das vezes, alguns ditadores, algumas pessoas que são muito contrárias à cultura democrática, tendem a associar a democracia, o pensamento liberal, à coisa das esquerdas. Não é nada disso. A democracia nasce, como nós vimos, por uma necessidade de pôr fim a uma situação de anarquia, a uma situação de desgoverno, de não continuidade, de tiranos e aristocratas se degladiando em relação ao poder e o povo muitas das vezes fora. Então, para uma sociedade funcionar bem, a democracia como já foi dito, a melhor forma de governo. Permite, sim, nós podemos ver aqui em outros momentos, vamos ver com outros autores, a possibilidade da corrupção, do corporativismo, mas não tem outro formato que entenda as pessoas, membros da sociedade, como cidadãos, permita o dissenso, permita chegar à tomada de decisão somente e pela via do dissenso e a construção de consenso. Então, é este embate. Você apresenta suas razões, o contraditório é apresentado, há uma negociação para se chegar a uma decisão. E a ideia de que é preciso sempre construir caminhos para que a democracia funcione adequadamente e institucionalmente. Como é que são esses caminhos? Primeiro, reconhecer os membros da cidade como cidadãos. E isso tem sido feito. Repare que na experiência ateniense não havia mulheres, escravos, né, principalmente depois da Segunda Reforma, e precisou-se verificar que havia de fazer investimentos para que mais pessoas participassem do jogo democrático. Hoje, questiona-se muito, fazendo aí uma grande interposição. Para que as sociedades sejam eminentes democráticas, a gente tem que ter a participação feminina, precisamos empoderar mulheres, precisamos ter um determinado quantitativo de mulheres na política, no exercício do poder, precisamos reconhecer as minorias na sociedade, pessoas negras, pessoas de orientação sexual distinta, diferente, e vai por aí afora uma série de minorias que precisam ser. Então, é só para a gente verificar que uma democracia é uma enorme construção, um patrimônio cultural da humanidade criado na civilização ocidental. Mas está em constante evolução e funcionamento e precisa de garantias legais. E são os legisladores que fazem essas garantias. E precisa ser defendida a todo custo. Mas nós entraremos nos aspectos dessa defesa numa outra aula. É isso. Eu espero vocês no nosso próximo encontro para discutir esses outros aspectos que ficaram de fora. O que é uma atividade democrática? O que é uma atuação cidadã? Nós voltaremos posteriormente com Marx e com Hannah Arendt e com uma série e gama de demais atores que estiveram pensando, trabalhando para aperfeiçoar
esta brilhante invenção que surgiu, mais especificamente por volta do século VI, na cidade grega de Atenas. É isso. Um grande abraço para vocês.